Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade. Olá, seja bem-vindo ao Ancião da Cidade, esse espaço de muito cuidado, de muito amor, a um tema tão sensível e é um tema tão importante para a nossa sociedade, que é o tema da ansiedade. Eu sempre falo que o Ancião da Cidade não sou eu, né? É esse lugar interno que muitas vezes a gente esquece de acessar, desse ancião, dessa anciã, que está aí dentro de você. E que na hora que às vezes a gente precisa de voltar para dentro da gente, de acessar, de se permitir estar em lugares mais próprios e mais genuínos do nosso campo individual, às vezes a gente esquece de poder buscar esse lugar da sabedoria, esse lugar que está dentro da gente. E não poderia ser diferente que, ao longo da minha jornada, eu vou me conectando com pessoas super especiais que estão, de certa forma, direta ou indiretamente, conectadas com o tema da ansiedade no que se permitem a fazer no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua forma de expressão. A ansiedade está dentro da gente em todos os lugares. Ela é positiva. A ansiedade não é ruim, até certo ponto. Acontece que a gente está temperando demais e levando a extremos que não estão sendo tão saudáveis como poderiam ser. E é sobre isso que hoje a gente vai falar mais, vai poder trocar. E aí, nessa jornada, eu tive a oportunidade de conhecer a Andrea Dietrich, que é uma mulher de presença, uma mulher de força, e que, com muito respeito, eu recebo aqui nesse espaço para a gente poder falar sobre esse tema que mexe com todo mundo, né, André? Isso aí, obrigada, Cris. Um prazer estar aqui, receber esse seu chamado. Legal. Fiquei surpresa, né? Porque a gente se conheceu um Sim, pouquinho ali. Eu tive prazer de moderar aí um painel com o Cris, num evento super bacana da RH para você. E estar aqui com você acho que é muito especial. É um chamado mesmo para a gente poder falar com o coração. Que legal. Sem roteiros. É isso, sem roteiros. Eu adoro essa proposta da gente navegar sem roteiros, né? Eu costumo dizer que é bom a gente ter estrutura, né? É bom a gente saber até onde a gente vai, quais são esses limites, mas a gente se permitir a navegar no incerto, nessa fluidez, acho que é o grande desafio enquanto sociedade. Até nas nossas relações, né, André? Total. Porque a gente vai indo muito para nossa consciência, né? Sim. E deixa a gente indo muito no a Deus dará, né? Naquilo que as pessoas vão conduzindo a gente. Claro. E a gente, colocando presença, colocando intenção, a gente vai criando os próprios caminhos, né? Com certeza. Com mais emoção também. Não é só sobre a razão, né? Não é só sobre razão. Eu acho que é essa dança, né? Entre razão, entre emoção. Total. Vai nos qualificando nesse lugar de seres humanos mais responsáveis com a gente, né? Cada vez mais. E, naturalmente, quando a gente é responsável com a gente vai sendo responsáveis com os outros, com as nossas relações e todo esse contexto, né? Super. Conta pra mim, quem é a Andrea? Essa pergunta é tão simples de responder. Engraçado que eu acabei de ser coautora de um livro que lançou recentemente de um coletivo de mulheres do mundo todo, são 139 mulheres. Uau. E aí tinha lá essa frase assim, quem é a Andrea, né? Para colocar no glossário ali, na abertura do livro. E eu coloquei como uma pessoa de mente inquieta, uma mente inquieta que busca essa conexão entre a tecnologia e o humano, que eu acho que vai ser tão fundamental daqui para frente. Já é. Né? Então, acho que no meio de várias bios ali, mais executiva, empreendedora, eu fui para esse lado mais de entender que eu sou essa eterna aprendiz, muito inquieta, sempre em transformação. Eu acho que eu brinco no meu capítulo também que eu passei por 3 fases da minha jornada profissional, né? Onde uma primeira fase eu fui atriz até os meus 18 anos de idade ali. Então, acho que eu aprendi bastante na minha adolescência, ali na minha juventude, né? Então, eu amadureci muito rápido e ali tive uma bagagem que foi muito importante para o resto da minha carreira. Depois, eu virei executiva de marketing no mundo digital, fui executiva de uma startup,
que foi muito legal esse começo, onde todo mundo... Me formei em publicidade e propaganda, onde todo mundo vai para as agências ou vai para as grandes empresas. Eu fui para uma startup, que era ali em 2004, bem no começo do movimento das startups, né? Das startups, liderar um time de marketing, enfim. E depois fui para grandes organizações. Eu fui para o Grupo Pão de Açúcar, que foi uma grande escola, né? Varejo. Esse dinamismo, né? Então... aprendi a gostar muito dessa transformação. Toda semana era um plano novo. E tive o prazer de conduzir e liderar um processo de transformação digital do maior varejista da América Latina, né? Então, foi em 2010, que também foi um marco no varejo. Então, foi bem no começo dessa questão das redes sociais, do e-commerce integrado com a tecnologia mais na conexão humana, do relacionamento, não só sobre conversão. Depois fui para a Netshoes, que aí e-commerce de artigos esportivos. Depois eu fui para a BRF, que é quando o Abílio foi para lá, e com um grupo de executivos me convidaram também para liderar dentro de uma indústria, um processo de transformação digital, integrando com cultura, então com RH, para um processo que era de integração de Sadia e Perdigão, times que se odiavam, eram inimigos até então, e como que a gente transformou isso numa cultura única. Lógico. Me apaixonei por esse tema. Aí depois virei empreendedora, né? Então aí fui para o outro lado do balcão, ajudar as empresas. Só um minutinho, André. Ali você consegue resolver isso, né, Ale? Você consegue resolver isso, né? Tá. Só para não ficar feio aqui. Claro. Desculpa. Vamos lá. E aí eu fui para o outro lado do balcão, então ajudar as organizações no processo de transformação aí como consultora. E aí foi uma coisa também que, assim, foi fluindo. E foi nesse momento muito bacana que, em vez de eu ser conduzida, eu optei por conduzir a minha própria vida. Então, foi pós a minha licença maternidade, minha segunda filha. Então, tenho 2 Marias, Maria Fernanda e Maria Clara. Que linda! Foi pós a volta da licença maternidade, que eu saí do mundo corporativo. E, em vez de voltar, eu me abri para um momento de vou experimentar um novo universo aqui de coisas e possibilidades. E a gente sempre pensa assim, vou ser empreendedora depois que eu tiver dinheiro, quando eu for mais velha, estiver tranquila, aí eu vou montar o meu negócio. E eu fui jogada nesse mundo do empreendedorismo quando as pessoas começaram a me chamar, putz, vem me ajudar aqui. E aí você vê o valor das conexões que a gente vai formando ao longo da vida. Aquelas pessoas que, por você não ter um crachá, às vezes te viram as costas e falam assim, não, agora você não é mais importante para vir palestrar no evento, porque eu cheguei num momento muito importante da minha carreira ali como executiva. Lógico. E aí, quando você vê as pessoas te chamando por quem você é e não pelo crachá que você tem, você fala, putz, valeu muito a pena, né? Assim, os legados, as entregas que a gente foi fazendo, a transformação na vida das pessoas que também estiveram junto com a gente, né? Então, as oportunidades que a gente foi gerando. Enfim, estou estendendo aqui, mas assim, só para dizer que ali também foi um momento importante para a conexão com a espiritualidade. Porque foi nesse momento que me veio a oportunidade de ir para a Índia para fazer um retiro com uma amiga. Uma coisa que eu queria fazer sempre, quis fazer na minha vida inteira, mas a gente está sempre ali na correria. Imagina, ficar 20 dias na Índia, né? Sozinha, 2 mulheres, e eu com uma filha pequena. Eu falei, eu me chamar, eu vou, né? E essa oportunidade foi uma abertura assim na janela e falei assim, putz, você pode, né? E eventos de inovação, aí me conectei para a NRF, comecei a me conectar com startup, virei sócia de uma startup de capacitação para varejo. Aí, 6 meses depois, veio um convite para voltar no mercado corporativo. Eu falei, será? Acho que vou aproveitar mais sobre esse momento. E aí é muito sobre como a gente enxerga esses momentos de transformação na vida. Você pode enxergar, putz, não, preciso voltar, ou preciso voltar para aquele padrão que a gente já conhece, que é um padrão do sucesso, vamos dizer assim, que a gente foi doutrinado, educado muitos anos. Exato. E eu me abri para uma perspectiva completamente diferente. Então, tem muita gente nesse momento de transição buscando esse significado, buscando uma nova abordagem, porque o mundo corporativo está doente, né, Cris? Você é especialista nisso. Exato. Então, aí eu fui fui criando a minha consultoria, fui trazendo a espiritualidade também para muito dentro do processo que eu ajudo as organizações neste hard, né, da tecnologia, da transformação digital, mas sem deixar de conectar com as pessoas, com a cultura, com o propósito, branding. Então, eu trago muito isso junto. Que legal, que legal.
E olhando estratégia, processos, governança e cultura e as pessoas, que acho que são o grande motor disso tudo, De né? tudo Então, isso. essa é a minha jornada dos últimos 9 anos, além de mãe das duas Marias. Que legal, que legal. Sabe, André, que você estava falando assim, e eu fui escutando você trazendo, descortinando mesmo, colocando a sua trajetória, e você foi abrindo, né, as etapas que você viveu e as escolhas que você foi fazendo ao longo dessa jornada, né? E é muito interessante porque, assim, tem questões, principalmente mulheres em posições executivas, né, que naturalmente você enfrenta dentro de um ambiente corporativo. Uhum. Mas eu queria explorar, até para poder trazer o contexto aqui da ansiedade e como é que esse diálogo interno ele acontece e como é que está presente dentro de você, a premissa da inquietude, porque para mim tem uma coisa, André, que é assim, a regra do jogo mudou. Uhum. A dinâmica da vida, a dinâmica como a gente opera as nossas relações, sejam relações de consumo, sejam relações de troca, de aprendizagem, de tudo, né? O mundo hoje convida a gente a viver uma dinâmica de vida que a gente não foi educado e não foi preparado para ela. E que a gente não tem isso naturalmente, porque a gente tem uma Sim, lógica linear, né, claro, do ser o humano, tempo do todo. desenvolvimento do ser humano. O tempo todo. A gente foi educado e programado para operar nesse lugar da linearidade, de saber o que você quer, o que você vai fazer, o que você vai construir. Isso. Olha que interessante, da binaridade, ou seja, você sabendo aonde você quer chegar, sabendo o que você quer construir, é só o pode ou não pode, é sim ou é não, é certo ou errado. E aí chega um mundo em transformação absurda, questionando tudo isso, puxando a gente para um outro contexto onde a gente tem que dialogar com incerteza, a gente tem que dialogar com caos, a gente tem que dialogar com várias possibilidades que emergem e surgem ao longo da nossa vida. E a gente ainda tem que se manter equilibrado. A gente tem que ficar bem, né? Difícil. Porque é sobre isso, né? E aí, de repente, você fala, como é que eu lido com tudo isso? É sobre isso que eu falo da regra do jogo que mudou. Total. Porque aí a gente começa a ver novas gerações, novos contextos, tecnologia emergente, inteligência artificial. Ao mesmo tempo que a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de amor próprio e amor com o outro. E como é que tá tudo isso, assim? Como é que você lida com essas questões no campo da ansiedade, André? Olha, nada é fácil. Porque quem tá... Acho que todo mundo, é o que nem você falou, acho que todo mundo, como sociedade, está passando por essa transformação muito profunda. E a gente, enfim, estourando aí nos índices de ansiedade, de depressão, enfim, coisa horrorosa. E eu tô ainda mais nesse contexto porque eu trabalho com isso, né? Assim, trazendo essas novidades, trazendo essa transformação, essa disrupção, para ajudar as pessoas e ajudar as organizações a não serem passada para trás nesse bololô de tudo que a gente está vendo. Com certeza. E a gente está passando por um processo muito profundo em relação ao mercado de trabalho, né? Então, assim, realmente a gente está agora numa era de abundância cognitiva, onde a gente tinha a inteligência como uma escassez dentro do mundo dos negócios, né? Das corporações. E a inteligência artificial é um grande aliado nesse processo que faz as coisas muito melhor do que a gente, naqueles padrões do que a gente aprendeu que era o nosso modus operandi no mercado de trabalho. Exato. E aí a gente passa por um momento que assim, e agora? Qual o papel do ser humano dentro desse mercado? Né? Qual é o meu papel? E a gente tem uma massa enorme de pessoas que talvez não vão conseguir olhar para isso de forma... pegar isso nesta velocidade do que a gente está passando. E aí entra outras habilidades tão importantes e tão fundamentais como essa necessidade de aprendizagem. Aprendizagem e aprendizagem contínua. Não é sobre upskilling e reskilling. É sobre ser bom em um tema ou no outro. É sobre estar constantemente reaprendendo e trazendo coisas novas e aplicando, né? Então, isso gera naturalmente um processo de ansiedade. Com certeza. Porque eu tô sempre que olhar para frente. Então, assim... a gente recebe um turbilhão de informações, de novidades, o que está acontecendo o tempo todo. E eu estou ali, olhando tudo aquilo. E, ao mesmo tempo, você precisa colocar em prática, porque você fala assim, não, senão eu vou ser obsoleto amanhã, né? Como é que eu vou falar coisas que já estão ultrapassadas? Como é que eu me mantenho sempre atualizado?
E aí o equilíbrio disso tudo é como é que a gente coloca presença naquilo que a gente está enxergando, vendo, sob uma perspectiva muito autêntica e proprietária nossa. Essa é a maior dificuldade que a gente tem, porque senão a gente vai seguindo padrões e a gente está vendo ali uma enxurrada de pessoas e negócios repetindo várias fórmulas ou Sim. usando os prompts e saindo todo mundo meio que no mesmo padrão, né, de abordagens. Como é que a gente abre espaço, de fato, para o que é genuíno, o que é verdadeiro, o que é disruptivo de verdade, o que é autêntico? E aí entra o lado humano mais importante que a gente vai precisar desenvolver como profissionais, como pessoas dentro do mundo corporativo, Claro. dos negócios. E aí eu penso, se eu estou provocando isso, né, como consultor, com o meu trabalho, eu preciso ser isso na minha plenitude, né? Então a minha pressão comigo mesma é enorme nesse assunto. E aí eu fui para o outro extremo, da espiritualidade, da sensibilidade, de entender o que é esse humano dentro de um lugar muito mais sutil, onde a gente pode mesclar e entender o contexto e dar essa análise crítica que só o ser humano pode dar. Dar senso de propósito. Lógico. Né? Então, a inteligência artificial vai ajudar a gente a dar caminho, dar produtividade, vai ajudar a dizer o que a gente precisa desenvolver frente àquilo que a gente sabe ou não. Mas quem vai dar o significado, quem vai dizer o que eu quero ser nesta jornada, somos nós. E aí a gente está num chamado que é enorme, da gente de fato abrir essas cortinas e falar, nossa, então agora eu posso colocar aquilo que eu penso. Não é mais sobre as funções, hierarquias, não é sobre o seu cargo. É sobre aquilo que você veio fazer no mundo, Com o que certeza. você veio contribuir no mundo. Com certeza. Então eu passo por um momento de muita ansiedade como profissional, como pessoa, porque não dá mais para a gente desvincular nada disso. E isso tem me trazido também uma ansiedade dessa busca pelo novo, né? Claro. Então, assim, o que é essa abertura que está vindo pela frente? Então, acho que todo mundo está vivendo isso. Lógico. Mas a gente... e olha que interessante esse ponto que você traz, né? Da busca. Sim, a gente hoje contribui com os principais indicadores não tão positivos globais, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente vê que nesse nível do Brasil ser o país mais ansioso do mundo, a gente percebe que os índices de suicídio, os índices então. que estão ligados diretamente a ofensas diretas ao ser humano, cada vez mais vão nascendo, vão emergindo dentro desse contexto, e que grande parte de tudo isso vem de doenças da mente. Né? Então, a gente olha para a depressão, nunca se falou tanto. Isso já é muito positivo. Porque antes a gente não nominava, a gente não tomava consciência. E a gente via pessoas passando por processos extremamente traumáticos sem dar o devido cuidado que deveria estar. Então, nunca se falou tanto de depressão. Nunca se falou tanto de suicídio. Nunca se falou tanto de felicidade. É a crise do significado. Exato. É aí que eu quero chegar. E a busca causa isso. A gente está num lugar de busca tão constante. Eu preciso ser isso, eu preciso acessar aquilo, eu quero isso. E, às vezes, a grande fórmula da vida está no sentido de apenas ser. Eu acho que esse é meu maior exercício, tá? O meu também. Por isso que eu falo que o Ancião da Cidade é um processo de autocura. Porque se eu não quero me prender ao passado, mas, ao mesmo tempo, eu quero honrar de onde eu venho, né? Se eu honro e eu celebro de onde eu venho, sabendo que muitas e muitas vidas passaram para eu poder chegar até aqui, eu consigo trazer contexto e trazer sentido do porquê eu tô aqui. Isso. Inclusive com os padrões que eu opero. A depressão, ela tá nesse lugar de passado. Se eu quero chegar num lugar e eu fico me conectando com o futuro, eu tô ativando a minha ansiedade para um desejo que eu não sei nem se eu vou alcançar, mas é um desejo que eu quero. Por quê? Porque a gente foi guiado pela binaridade. Então, se você não tem, você tem que ter. E aí, esse ter que ter, a gente começa a colocar buscas que, às vezes, a gente não sabe se nem necessariamente a gente vai acessar. Isso faz com que a ansiedade vá para um lugar maior. Se a gente não consegue lidar com tudo isso e a gente não tempera muito bem isso volta para dentro do campo interno e você tem que ficar com essas questões e tem que dialogar. Eu dialogo com isso o tempo todo. E o meu maior exercício hoje é tentar entregar qualidade de conexão e de presença para os momentos onde eu estou. Sabendo que sim, eu preciso mirar para o futuro. Claro, eu tenho que mirar para o futuro.
Eu tenho que saber onde eu quero estar. Eu quero construir um legado diferenciado, um legado foda. Mas e o hoje, né? E o agora? Né? Esse lugar de como é que eu me permito acessar, ouvindo o meu corpo, percebendo as minhas emoções, percebendo a forma como eu dialogo no contexto onde eu estou. A sincronicidade. Amo, de como as coisas acontecem. amo. Não é por acaso que a gente está aqui. Exato. E como que esses movimentos, eles só acontecem, e você trouxe uma palavra que você trouxe, né, a abundância cognitiva, quando a nossa mentalidade ela está nesse lugar da abundância. Eu fui, assim como toda a sociedade, na sua grande maioria, nós fomos educados na escassez. Você precisa ter a melhor nota. Você precisa ter estabilidade. Você precisa ter um bom salário para comprar a sua casa, comprar o seu carro. Você tem que ter a melhor e a maior nota da sala. Isso é um processo de educação na escassez. Uhum. A gente não foi educado para... Perceba que se você está do lado do outro, você pode crescer junto com o outro. Não, a gente foi educado para competir, para ser melhor do que o outro. Então, isso já traz para a gente quase que um check de existência. Quando você volta para dentro de você e você começa a descobrir que não é sobre tudo isso, né? É muito maior do que isso. Né? Eu achei muito bonitinha a minha filha de 9 anos. Ela veio semana passada, deitou na minha cama e falou: mãe, eu acho que eu tô com uma crise de ansiedade. Olha só, que é o que você falou, né? Imagina agora as pessoas saberem, né? Isso. E uma criança de 9 anos. Filha, por que você acha que você tá com uma crise de ansiedade? Porque eu tô vindo vários pensamentos ruins na minha cabeça, meu coração tá acelerado. Olha só. É isso. E aí você fala, como divertidamente foi bom, né? Maravilhoso. Esse filme foi maravilhoso, porque a criança conseguir identificar uma coisa que a gente não aprendeu a identificar isso. E ela tá tendo na escola, ela tá tendo acesso a esse tipo de informação e conseguindo nomear e conseguindo equilibrar. Aí eu falei, vamos sentar aqui juntas, vamos fazer uma respiração? Aí ela começa a dar risada, óbvio, né? Lógico. Mas já começa a ensinar como que a gente pode se equilibrando, né, dentro desse contexto. E olha isso, André, que você traz. Quisera eu, com 9 anos de idade, chegar aos meus 9 anos lá atrás e entender, estou tendo uma crise de ansiedade. A gente nem falava sobre isso. E o mais legal da tomada de consciência é que a gente sabe que a gente não vai ficar fora desse contexto. Pelo contrário, a gente vai ser testado cada vez mais. Mas como é que a gente dá voz àquilo que emerge? Então, na medida que a sua filha chega e traz isso, você deu voz para ela olhar para aquilo de forma consciente, de forma respeitosa, de se perceber nesse lugar das emoções. Acho que a coisa mais fabulosa que o Divertidamente trouxe, porque para mim não é um filme para crianças, né? Ele é filme para gente. Né? Uhum. É a gente perceber e entender a sabedoria de dar voz para as nossas emoções, saber que aquilo que está emergindo pode e vai refletir no contexto aonde a gente está, e como que a gente permite que isso volte para dentro da gente sem que ele leve a gente para esse lugar mais ruim do processo, da gente ir para crises muito fodas, de ir para lugares muito extremos, né? Acho que o fato de tomar consciência já traz esse equilíbrio, né? Com certeza. Me fez lembrar da Carol Dweck, que o livro Mindset, né? Acho que muita gente já conhece, mas ela fala do mindset fixo e o mindset de crescimento, né? O mindset fixo é aquilo que a gente acredita que tenho que nascer pronto, né, para alguma habilidade, ver os erros como desafios e isso te limita, né? Então você vê que assim, não vou testar coisas novas porque senão eu vou me colocar à prova, eu não quero arriscar. E o mindset de crescimento é quando você enxerga todos esses desafios da vida como uma oportunidade de crescimento, né? Onde a gente não coloca os problemas, os erros debaixo do tapete, que é como a gente aprendeu, né? A ter todas as respostas e a ter que saber de tudo. Não, é você exponencializar esse aprendizado, o erro, né? O acerto, olhar isso sobre nova lente. E ela fala sobre como que a gente poderia nomear esse nosso modelo mental, porque todo mundo tem os 2 modelos mentais, mas você aprender a identificar quando que o seu mindset fixo está operando e quando o seu mindset de crescimento está operando. E aí a gente brinca da Ruth e Raquel. Então quando for lá o mindset fixo, essa é a Raquel, né, que era a Má, né? A Raquel, aí ó, falando das idades, né? Aqui o pessoal só quem é 40 a mais vai entender o que é Ruth e Raquel, exato. Mas você nomear. E é um pouco sobre isso, né? Quando você nomeia, você fala, não, quem está operando aqui é o meu mindset fixo. Eu preciso deixar o meu mindset
set de aprendizagem, romper esse padrão, e eu começo a ter que ressignificar isso. Mas isso é um processo, né, Cris, de autoconhecimento e autoconsciência, que eu acho que não é mais sobre você querer desenvolver ou não, né? E eu liderando o processo de transformação digital, eu sempre falei muito nas organizações, é um processo de transformação de consciência. Exato. Que é a transformação digital, que não é sobre a tecnologia, é sobre essa nova equação de relações, de como que a gente enxerga negócios, de como a gente dá uma nova lógica para os negócios a partir de um crescimento exponencial. Contexto de mundo, né? Exatamente, num contexto de mundo que não é mais sobre industrial, é sobre criatividade, Lógico. sobre intuição, sobre tudo isso que a gente está falando, né? Então, essa consciência é sobre justamente isso. Como é que eu elimino essa visão de silos, hierárquica? Como é que eu me abro para a colaboração genuína? Que esse é o fator mais importante da inovação, né? E aí a gente se abrir para essa inovação entre nós mesmos, na nossa própria jornada, né? O que é esse novo que vai vir, né? Como é que eu abro a minha criatividade para esse contexto? E aí você começa a ter que desvincular e abrir espaços para que essa criatividade, essa inovação, esse novo aconteça, porque senão a gente está lá 110% focado naquilo que eu tenho que cumprir e entregar hoje. Eu acho que esse é o grande problema da ansiedade e da nossa sociedade atual e das organizações. Você está só olhando o curto prazo, você está olhando só o que eu tenho que olhar, mas sem o que você falou da presença e sem abrir este espaço. Exato. Eu aprendi bastante ultimamente a teoria U do Otto Scharmer. Fui para lá um ano passado, num retiro no Chile, foi maravilhoso. Maravilhoso. E eu aplico bastante a metodologia dele ao longo do processo, dos meus processos de transformação, enfim. E aí ele fala muito do fundo do U, né? Isso. Que e a gente se permitia chegar lá, né? Se permitir. E é construir muito campo, dolorido. Porque ele fala, só para quem está ouvindo aqui entender, né? Que a gente tem que passar por um processo de conhecimento desse contexto, que é o open mind, abrir a mente, né? Para entender o que está vindo, né? Entender de onde a gente vem e tudo mais. Abrir um espaço, que é o open heart, para de fato a gente poder enxergar as coisas sobre novas óticas, novas perspectivas. Com certeza. E esse abrir espaço é deixar ir aquilo que não te serve mais. Isso é um ato de coragem tão profundo, porque quantas vezes a gente fica numa relação que não faz sentido, a gente fica num emprego que não faz sentido, a gente fica alimentando padrões e formatos que não fazem mais sentido, e a gente tem medo de ressignificar isso. E olha só, amo a teoria U, amo o ponto que você está trazendo, e eu quero puxar algo que para mim faz muito sentido, e eu falo sempre aqui, que é sobre o contexto de como a gente lida com a responsabilidade e a autorresponsabilidade. Porque ambientes como esse que você traz, situações como estas, está muito no lugar de como que a gente lida com a nossa autorresponsabilidade e a responsabilidade que a gente tem com a vida. Para mim, a grande diferença, ela veio quando eu percebi que não é sobre a responsabilidade do outro. A gente quer sempre colocar a responsabilidade do outro. É o meu casamento que não tá legal, é o meu trabalho que não tá legal, é a minha vida que não tem boas amizades, é o meu vizinho, é o meu contexto. Só que o governo, tudo. A grande sacada tá na gente perceber que a responsa de tudo isso, no final do dia, é única e exclusivamente nossa. Se eu quero um casamento foda, qual é a minha responsabilidade nesse contexto? Se eu quero um trabalho foda, qual é a minha responsabilidade nesse contexto? O que eu estou fazendo para construir isso? Perfeito. Se eu quero uma vida plena, se eu quero uma vida integral, o que eu estou fazendo a partir do meu lugar para tomar essas escolhas? Tem um dado que é muito interessante, que a gente toma em média, no estudo mais atual, 35 mil decisões todos os dias. Na medida que a gente está tomando, em média, 35 mil decisões todos os dias, a gente está carregando, na mesma proporção, 35 mil renúncias. Então, se a gente escolhe comer bem ou não comer bem, é única e exclusivamente uma responsabilidade nossa. Muito bom. Se a gente escolhe dormir bem ou não dormir bem, é única e exclusivamente. Se a gente escolhe não se abrir dentro do nosso relacionamento, de não estabelecer um diálogo, até no nosso trabalho, de não chegar sorrindo, a escolha é nossa. Porque quem vai chegar sorrindo no trabalho e vai ajudar que a vida de quem está do nosso lado seja mais legal é a nossa capacidade de entregar para o outro aquilo que está dentro da gente. E aí tem uma decodificação da nossa mentalidade que a gente precisa cada vez mais viver, que é perceber que, querido, ninguém vai fazer por você
o que única e exclusivamente você tem que fazer por você. Ó, eu tô falando aqui, mas eu tô falando isso para mim. Porque esse é um exercício, é uma constância, é uma percepção de que todos os dias a gente tem que olhar como é que eu, enquanto indivíduo, estou estabelecendo as minhas relações nos contextos aonde eu estou e como é que as minhas emoções elas estão expressando a qualidade das minhas relações. Se permitindo simplesmente a deixar fluir, né? Que é o grande desafio. Muito bom. E aí, assim, eu estou estudando neurociência, estou te Sim. comentando isso. E por que é tão difícil mudar de padrão? Claro. Porque o nosso cérebro, ele está procurando o conforto. Ele está procurando não desperdiçar energia. Lógico. Ele foi feito para ficar quietinho. Ele foi feito para ficar quietinho, para, né, guardar energia. Exato. E só usar naquele momento onde o leão vem te comer ali quando você está na caverna, né? Quando a gente era lá muitos anos atrás. E a gente ainda continua com esse mesmo modelo mental, Lógico. né? Então, assim, a gente precisa treinar o nosso cérebro a pensar diferente e a Sim. romper esses padrões. Então, dá medo, dá super medo, porque justamente a gente foi biologicamente programado para Claro. resistir à mudança. Isso tem até um livro falando sobre isso e tal. Então, a gente, com pequenos movimentos e pequenas pílulas de fugir do padrão diárias, que não precisa ser grandes movimentos, a gente já vai treinando a pensar diferente. Com certeza. Conversar com pessoas diferentes, né? Então, frequentar ambientes diferentes. Frequentar ambientes diferentes. Ousar fazer um curso de uma temática fora do que Claro. seria comum para você. Conversar, né, com outras pessoas de outras bolhas. Fazer trabalhos voluntários. Até mudar de rota no trabalho, que você vai, normalmente você vai no mesmo caminho. Muda para o caminho. Exato. Tenta ver o que acontece. Exato. Então, só para dizer que, assim, é muito difícil mudar. A gente sabe, isso é racional, é científico, mas a gente pode mudar. E aí a gente precisa ter coragem e precisa ter essa disciplina. Sim. Tudo começa com disciplina. Então, no curso, a gente fala muito sobre isso. Ele fala, por que é tão difícil vocês acordarem de manhã e fazer a meditação diária que a gente tem que fazer, né? Claro. Porque a gente vai colocando um monte de desculpas, né? Exato. Ah, não, é porque as crianças, porque eu tenho que levar, porque eu tenho que fazer o café, porque minha rotina... É o que você falou da tua responsabilidade. Lógico. Você quer ou você não quer? Exato. E aí lide com as consequências. E é uma questão da escolha. É escolha. Exato. E toda essa dimensão da escolha, ela diz muito sobre o que a gente é e sobre como a gente se relaciona. No mundo sistêmico, né, entendendo e vendo que para poder estar aqui muitas e muitas gerações passaram, dentro do meu sistema familiar, me fez perceber também vários padrões que eu opero, que são padrões que não são genuinamente os padrões que eu quero. São padrões da minha família, como todos nós temos. A tomada de consciência sobre como a gente opera faz como a gente também reconheça aqueles padrões que são genuinamente nossos e que a gente quer reconhecer como um padrão de vida, e aqueles padrões que a gente precisa ou devolver para os nossos pais, ou devolver para a nossa história, ou simplesmente reconhecer que não são nossos e fazer um exercício de mudar. Mudar não é fácil, nunca será. Mas o fato de estar aberto à mudança já nos coloca num lugar de sabedoria, né? De um saber interno, de se permitir acessar isso. E aí, André, tem uma coisa, e eu já queria até puxar, porque se deixar o nosso tempo aqui, a gente nem percebe, ele vai, que é como a gente lida a partir das práticas, né? Você trouxe aí a meditação diária, mas como é que você, enquanto indivíduo, você tem lidado com a ansiedade a partir das práticas, e o que você poderia compartilhar aí para a gente caminhar para encerrar o nosso papo de hoje? Misturo várias coisas, e a minha busca por reduzir a ansiedade é contínua, constante, porque eu sou uma pessoa ansiosa, essa inquietude, que nem você falou, tem esse outro paradoxo aí do prejudicial. É bom, mas é ruim. Exato. E aí, o que eu tenho feito, então, eu já falei aqui um pouquinho, nesse curso de neurociência, a gente tem aprendido a força da meditação logo de manhã, quando você acorda, antes de você entrar nas suas tarefas diárias. E não é aquela ficar, não é sobre isso. É simplesmente 15 minutos para você com você mesmo, respirando. Tem um áudio que está disponível, enfim, em todos os lugares tem áudios disponíveis para meditação, mas esse é para vibração, elevação da vibração. E você simplesmente mentaliza ali o que você quer do dia,
as coisas boas que você quer ver acontecer. E você vai... Esse poder da visualização, da mentalização é muito potente. Então, a partir daí, eu sou aquela pessoa que já acorda ansiosa pensando nas 1000 coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Então, isso... Eu me doutrinando, e assim, é colocar despertador no celular para fazer. Muda o jogo, porque aí você realmente você começa, já baixa a frequência de manhã, porque senão eu já começo fazendo um monte de coisa. Baixa a frequência. Para mim é muito difícil a desconexão com o celular. Tá. Muito difícil. Então, assim, esse é um exercício, hábito, né? mas já identifiquei, já listei. Acho que um dos exercícios também importantes para a gente colocar é o que você tem de hábitos bons e o que você tem de hábitos ruins. Legal. Porque é só você identificar, que nem a gente falou, só de identificar você começa a saber, putz, isso aqui é um hábito ruim. De eu estar sempre conectada. De manhã, de tarde, de noite, eu estou sempre conectada. Então, esse é um passo que eu ainda preciso dar. Com certeza. De eliminar o celular ali, sei lá, 8 da noite, não pego mais para poder dormir bem. É isso. Além disso, acho que eu abro espaços ao longo do ano para pequenos retiros e momentos onde eu me conecto com a espiritualidade e, para mim, são muito importantes. Que massa. E são, passar 3 dias falando sobre um tema no meio da natureza, com cachoeira, ou eu vou para um outro ambiente completamente com pessoas diferentes. Então, que nem esse, a gente foi para o Chile o ano passado e a gente fez várias práticas ancestrais de diversas tribos. Foi uma coisa assim, me conectei com pessoas que eu nunca imaginei que eu ia me conectar. Então, todos os anos, em vez de ficar indo só no South by Southwest ou no Web Summit, que são os grandes festivais de inovação que todo mundo está indo, claro, eu tento me desconectar e ir para outros tipos de inovação que estão mais conectados com a alma. Então, acho que isso dá respiros de tempos em tempos que, para mim, alimenta a minha alma e é muito importante. E no dia a dia tem o exercício de gratidão no final do dia também, de valorizar tudo que... Acho que não tem nenhum dia que eu não pare e reflita sobre o que aconteceu no dia. E obviamente que nos momentos... Como é importante ser grato, né? Ser grato por tudo que aconteceu, né? Não é só sobre celebrar a magia do acordar e se conectar num processo de meditação. É também sobre chegar no final do dia e se preparar para reconhecer tudo que deu certo, tudo aquilo que fez sentido. A gente olha só o copo meio cheio, né? Exato, meio vazio, desculpa. Exato. E eu acho que, assim, em momentos extremos, eu tive que recorrer a uma ajuda química, vamos dizer assim, claro, né? Então, claro. Tem várias coisinhas que a gente pode usar como aliados para não deixar que a gente chegue no fundo do poço. Exato. E até a ferramenta da terapia, né? Eu falo que a gente, enquanto sociedade, e a gente a gente vem de uma sociedade onde a gente tinha hospício, né? Onde a gente olhava para os profissionais que cuidam, né? Seja psicólogos, psiquiatras, terapia holística ou tudo isso, a gente sempre olhou como se fosse algo para quem não tá bom. E não é sobre isso, né? Usar a ferramenta da terapia, de um espaço terapêutico, ele só faz com que a gente tome mais consciência de como a gente opera e o que a gente precisa fazer com a gente, né? Então, eu acho que isso é belíssimo, né? Esse é uma outra prática. Uma vez por semana, eu tenho minha terapeuta, que é uma terapeuta transcendental. Que legal. Então, eu já fui para psicóloga normal, mas agora eu estou num outro formato. Então, acho que várias práticas, legal que você me lembrou, porque essa é muito importante. Então, acho que essas questões da meditação de manhã, agradecimento à noite, a terapia com uma pessoa que enxerga muito além do que o que a gente está vendo no corpo físico ou no mundo físico, está sendo muito transformador para mim, ajudando no momento onde eu estou passando por um momento de transformação profunda, pessoal e profissional. Então, está me ajudando a ter essa confiança de que a gente vai para o outro lado do U, que eu não falei, que é o open... de fato, a vontade de você fazer realizar, né? Então, é o open will que ele fala, né? Essa vontade de fazer acontecer. Que aí é a outra perninha do U, que é a gente levar para ação e fazer acontecer. Então, acho que se ajudou aqui algumas sementinhas, acho que fico muito feliz. Levar para ação e fazer acontecer. Isso está muito no lugar, eu amo a palavra criatividade, né? E se a gente olhar para a criatividade no seu contexto, olha que interessante, né? Criatividade. Então, não é só sobre a gente tomar consciência e só perceber. A gente precisa assumir comportamentos diferentes. A gente precisa agir naquilo que não está tão legal e fortalecer aquilo que é muito virtuoso, né?
A abundância faz isso, ela convida a gente a olhar para a virtude, olhar para aquilo que tem como uma potência e deixar aflorar. É isso. E, naturalmente, aquilo que a gente pode melhorar é a gente tomar consciência, olhar com responsabilidade, com amorosidade e cuidar de algo que é essencial nesse processo, que é o amor próprio. André, obrigado. Obrigada a você. Uma felicidade dividir esse espaço, poder te receber aqui no Ancião da Cidade. Que o Ancião também seja um processo de autocura, né? E também de cura coletiva. E que a gente possa seguir essa trajetória aí, dentro daquilo que a gente acredita, construindo um legado forte e poderoso. Muito obrigada. Parabéns por você abrir esses espaços que são tão necessários. Eu acho que o Ancião da Cidade, muito mais do que só um espaço, ele é um chamado para convidar a gente a olhar para a gente de forma mais responsável. Adorei. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade.